Capítulo 3. As comunicações mediúnicas entre vivos provam a realidade das comunicações mediúnicas com os ditos mortos, né? Os defuntos. E vamos agora para a definição de fenômenos mediúnicos. Os fenômenos supranormais, que podem ser físicos ou psíquicos, que ocorrem através de um sensitivo, no caso um médium, eles podem ser atribuídos tanto à ação de um vivo quanto de um desencarnado. Quando provocados por um vivo, são chamados de fenômenos anímicos, quando por um desencarnado, fenômenos espíritas. Ambos se complementam, pois se servem das mesmas faculdades espirituais, evidenciando que o animismo, ação do espírito encarnado, e o espiritismo, ação do espírito desencarnado, derivam de um único princípio, o espírito humano. Sendo assim, a importância das comunicações mediúnicas entre vivos revelam o mesmo mecanismo das comunicações com os mortos, permitindo analisar a gênese dos erros, interferências e possíveis mistificações. Nas comunicações entre vivos, pode-se verificar a autenticidade conversando com as pessoas envolvidas nas duas extremidades do fio. Conclui-se que, ao se comprovar a realidade dessas comunicações entre vivos, reforça-se a legitimidade das comunicações com desencarnados, pois o processo básico é idêntico. Características das duas comunicações entre os vivos, a gente pode observar que são mensagens que chegam ao médium pela via supranormal, mas cuja fonte é um agente encarnado distante. Pode acontecer inconscientemente que o emissor está dormindo ou em estados alterados de consciência. Por vontade expressa, tanto o médium quanto o da pessoa distante, exemplo, alguém que pensa fortemente em se comunicar, sobre a forma de diálogo entre as duas personalidades espirituais, no caso do médium e do emissor, evidenciando que não se trata apenas de transmissão de pensamento, mas de uma, entre aspas, conversação de duas consciências integrais. Portanto, a possibilidade de se investigar o que ocorreu com o emissor vivo e com o receptor médium dissipa dúvidas sobre interferências e mostra a veracidade do fenômeno. Vamos agora para uma relação com a teoria da telemnésia. Alguns adversários da tese espírita alegam que o médium lê informações nas mentes de pessoas que conheceram o falecido, sem haver um espírito desencarnado presente. Essa hipótese é chamada telemnésia. Bosano sustenta que as comunicações mediúnicas entre vivos reforçam a inviabilidade de usar telemnésia como explicação universal, pois ele alega alguns pontos. Se o médium estivesse a ler a mente de terceiros, sugeriria sempre algo do diálogo mediúnico com a pessoa fonte e que não se observa com o espírito comunicante se identifica como desencarnado. Mesmo considerando a telemnésia, não se explicariam longos diálogos que ocorrem no intercâmbio, tampouco a abundância de detalhes ignorados por todos os presentes. Evidências do mesmo processo entre vivos e mortos. Nos casos entre vivos, comprova-se a legitimidade do diálogo, perguntando ao agente distante se realmente enviou a mensagem ou se recorda de algo relacionado. Analogamente, quando o comunicante se declara um desencarnado e traz dados ignorados pelos presentes, a conclusão lógica é que se trata de uma real comunicação de um espírito e não de uma mera seleção inconsciente de informações. Não há ruptura, pois, entre os fenômenos anímicos vivos e os fenômenos espíritas falecidos. Ambos ocorrem sob mecanismos semelhantes. E daí, Bosano faz algumas conclusões centrais, né, do capítulo 3, onde as comunicações mediúnicas entre vivos são um fator-chave para
confirmar a existência de uma personalidade integral subconsciente, capaz de agir fora do corpo físico, no caso do vivo, demonstrar a continuidade do mesmo tipo de manifestação quando há um comunicante desencarnado. O animismo, as manifestações anímicas, fundamenta e prova o espiritismo na medida em que ambos derivam das mesmas faculdades espirituais do ser humano, ora encarnado, ora desencarnado. Fica reforçada assim a ideia de que a mente humana sobrevive ao corpo e pode comunicar-se supranormalmente, seja como espírito encarnado, vivo, ou espírito desencarnado. Observação importante é que os tópicos acima não incluem detalhes de outras partes do livro ou de outros capítulos. Foram extraídos somente do conteúdo referente ao capítulo 3.